Estudar hoje sobre o tema da nossa aula hoje é Mulheres que Inspiram. Nós vamos falar sobre isso hoje. A aula passada nós falamos sobre as feridas invisíveis, né? E hoje nós vamos trazer uma direção de Deus para aquilo que nós precisamos nos tornar. Nós não precisamos apenas diagnosticar a dor, mas nós precisamos tratá-la. Mudar o padrão de comportamento, mudar o padrão de pensamento e trazer para as nossas vidas as ferramentas que Deus nos entregou para nós vivermos essa novidade que Ele tem nos proposto. Ele está nos propondo e nos convidando para esse tempo. Eu quero começar falando com vocês que hoje não é apenas uma reunião. Hoje é um marco espiritual na nossa vida. Não é um dia comum, é um dia extraordinário. Deus hoje, ele está interrompendo ciclos, curando histórias e levantando mulheres através dessa aula. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que toda voz contrária à sua identidade está sendo silenciada hoje. Que você não vai sair dessa aula da mesma maneira que você entrou. Você está em um processo de cura, de crescimento, de conhecimento e de progressão. E eu quero, nesse momento, declarar e ativar a tua fé. Se você crê nisso, diga hoje aí na sua casa, diga agora. Hoje começa uma nova fase. Diga em voz alta para você ouvir. Hoje começa uma nova fase. Hoje eu tomo posse da minha vitória. Glória a Deus. Nós começamos com essa declaração profética. E nós vamos falar sobre uma mulher que nos inspira através da sua fé. Vamos falar sobre Sara. Sara, ela esperou, ela chorou e ela duvidou. Mas Deus não cancelou a promessa. Eu quero que você entenda essas etapas que Sara viveu para viver aquilo que Deus prometeu para ela. Primeiro, quando ela recebeu a palavra que saiu da boca do Senhor, ela recebe uma palavra que gera nela o desejo de esperar. Gera fé, gera confiança e esperança. Só que no processo de espera, ela vai desanimar, ela vai chorar, ela vai questionar por que Deus ainda não atendeu, ela vai chegar a duvidar e a dizer, será que realmente foi Deus quem falou? Porém, Deus não cancela a promessa por causa das etapas vividas por Sara. Você precisa entender que a única pessoa que não muda é Jesus. Nós somos seres adaptáveis. E geralmente nós começamos com muita expectativa, desanimamos na metade do caminho e terminamos, na maioria das vezes, duvidando daquilo que Deus falou. Quando escutamos, recebemos a promessa, a palavra, nós temos a tendência a dizer, oh, uau, eu creio, vai ser bênção, eu vou viver o extraordinário. Mas o tempo vai passando, a gente vai chorando, desafios vão chegando, a gente, será, meu Deus? Será que foi o Senhor mesmo? Aí a dúvida vai chegando. Hoje eu quero liberar sobre você graça, para que você continue crendo quando tudo diz que acabou. Para que você continue crendo, mesmo quando não houver mais nenhum tipo de solução ou de saída. Você vai continuar acreditando que Deus é fiel, que Ele começou a boa obra e Ele vai concluí-la. Amém? Glória a Jesus. Então, eu libero graça de Deus sobre você, para você continuar crendo. Em nome de Jesus. Quando tudo parecer perdido, continue crendo. E eu profetizo agora, toda promessa adormecida na sua vida está sendo despertada hoje. Tudo que Deus falou sobre você até aqui está sendo ativado hoje e agora. Por que, Débora? Fala um pouquinho mais sobre a fé de Sara.
Sara, ela já era uma mulher que, na sua juventude, havia sido diagnosticada com esterilidade. Ela não podia gerar filhos. Quando Deus fez a promessa a ela, ela tinha em volta de 65 anos, mais ou menos. Ela já era uma mulher considerada idosa. Ela não tinha mais saúde para gerar. Então, quando ela recebe a promessa, ela já era uma promessa impossível de acontecer humanamente falando. Mas passaram-se 25 anos. Então, quando essa promessa estava para ser concretizada, ela já não tinha mais fé. Ela já estava duvidando. Tanto é que, nesse processo de espera, ela vai propor ao marido dela deitar-se com outra mulher para que ela tivesse ali um filho de adoção. Ela cria uma gambiarra e ela cria ali uma barriga de aluguel para satisfazer o desejo do seu coração. Toda promessa adormecida na sua vida está sendo despertada agora. Você não vai tentar ajudar Deus a cumprir aquilo que ele lhe prometeu. E eu quero agora declarar diante de Deus, em nome de Jesus, eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra. Eu quebro agora o espírito de desistência que tentou parar você. Eu anulo esse espírito agora. Eu repreendo em nome de Jesus. Você não vai parar, você não vai desistir, você vai continuar, progredir e prosseguir em busca daquilo que Deus já estabeleceu para você. Eu quero dizer para você que o tempo que você está esperando não enterra a promessa que Deus te fez. O tempo não enterra a promessa, o tempo amadurece o milagre. Você precisa entender isso. E eu quero que você declare isso em voz alta. A promessa ainda vive. A promessa ainda está de pé. O tempo não enterra a promessa, o tempo amadurece o milagre. Que coisa linda. Eu quero falar agora sobre a coragem de Esther. Esther entendeu que o medo não podia ser maior que o propósito. Então, primeiro Deus libera sobre nós fé, agora a gente precisa de coragem. Eu quero declarar que o medo perde a força sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Todo medo, todo sentimento de paralisia está sendo quebrado agora. Você está sendo destravada espiritualmente para se posicionar. As portas que estavam travadas pela insegurança estão sendo abertas agora. O inferno tentou te calar, mas Deus está te levantando como voz. Quem te diminuiu não define quem você é. E eu quero que você declare agora com muita autoridade: eu me posiciono. Eu me posiciono em Deus. Vamos falar um pouquinho de Esther. É muito bonito quando você lê as passagens bíblicas que retratam essas mulheres que inspiram, porque parece uma história que foi montada, né, para nos emocionar, mas, na verdade, essas mulheres são reais, elas existiram, elas viveram, elas tiveram medo, elas tiveram que arriscar suas vidas, elas precisaram investir tudo ou nada em Jesus, e elas não foram decepcionadas. Hoje, você não é uma mulher isolada, você é uma mulher que faz parte da galeria de mulheres vitoriosas. Esther era órfã, humilde, simples, vivia como uma estrangeira em uma terra que não era sua. Ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu. Esther não teve nenhum tipo de preparo, de apoio, ela simplesmente foi conduzida por Deus ao palácio. E, ao chegar no palácio, Deus fez com que todas as portas fossem abertas. O que você precisa entender é que você vai colocar o pé e Deus colocará o chão. Você não precisa de todas as respostas. Você só precisa ter coragem. Coragem para avançar, coragem para prosseguir, coragem para ir adiante. Esther foi conduzida por Deus. Antes de ser aceita, ela se colocou no lugar de preparação.
Deus está falando com você hoje, está dizendo: eu estou te preparando para acessar o novo tempo. Não é o tempo novo que está sendo preparado, é você quem está sendo aprimorada por Deus. Aperfeiçoada. Para quê? Para desfrutar de tudo que Deus está liberando sobre a tua vida. Então, presta atenção. Esté passa um ano se perfumando, se hidratando, se produzindo, para poder apresentar-se diante do rei. Quando ela se apresenta, para pensar, será que não tinha mulheres mais bonitas que Esté ali? Claro que tinha. Tinham moças mais cheirosas? Claro que tinha. Mas Esté carregava a presença de Deus. Então, hoje, a partir de agora, você vai parar de se comparar. Você vai parar de procurar usar a régua do outro para se medir. Você tem a vida que Deus estabeleceu para você e você é a mulher que Deus sonhou que você seja. Então você vai ter coragem para assumir o teu lugar, para levantar os ombros, ajeitar a postura, oxigenar o cérebro e ir para cima. Não recuar, não regredir, mas avançar para a glória de Deus. Esther teve coragem, foi aceita, até aqui está tudo bem, ela é a rainha, teve muita euforia nessa escolha, muitas mulheres ficaram perturbadas, por que escolheu ela e não a mim? Mas ela carregava a presença e a presença de Deus a posicionou no reinado. Porém, Deus não colocou Esther ali apenas para satisfazer o desejo do coração dela. Deus colocou Esther ali para que ela fosse um instrumento de libertação e de livramento. Então, presta atenção, você não entende por que você trabalha tanto, por que você tem tantas demandas, por que tanta gente te procura, por que você é o ponto de apoio para tanta gente. É porque Deus te levantou nesse tempo para que você seja porta de livramento, porta de libertação para quem Ele entregou nas tuas mãos. Por isso que você precisa ter coragem. Por isso que você precisa ser forte. Esther foi forte. Quando havia uma ameaça iminente de uma exterminação, todos os judeus seriam consumidos e destruídos. Esther se levanta. Esther jejuma. Faz o que está ao seu alcance. Deus está liberando uma palavra. Faça a sua parte, porque a minha eu farei. Ela vai se posiciona, chega diante do rei, não vai entregando a sua ideia de primeira, mas ela vai fazer com que o rei seja tomado pela sua gentileza e depois ela vai comunicar o desejo do seu coração. Você precisa ter coragem, mas antes de ter coragem, você precisa ter fé. E antes de ter fé, você tem que ter sabedoria. Porque se Esté chegasse lá dizendo, olha, rei, de primeira, Naamã quer me matar, o rei diria que ela estava enlouquecida. Mas ela prepara um jantar, 2 vezes, ela faz todo aquele amparato para o rei, faz o rei ficar confortável. Deus está dizendo para mim e para você, essa guerra você não vai vencer no grito. Essa guerra você vai vencer com posicionamento. Essa guerra você vai vencer na fé e na coragem. Você recebe essa palavra? Então, declare hoje: eu me posiciono. Eu me posiciono para viver tudo que Deus tem para a minha vida. Deixa só o filho. Nós vamos falar agora sobre. Só um minuto, queridas, por favor.
Pronto, queridos. Obrigada. Vamos falar agora sobre transformação. Nós falamos sobre fé, falamos sobre coragem, vamos falar sobre transformação. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Falar sobre transformação é algo que mexe muito com a gente. Por quê? Porque uma mudança de mentalidade não é algo fácil. Não é algo que a gente consiga praticar apenas por boa vontade. Você tem que ter boa vontade, intencionalidade, principalmente determinação. E eu quero falar sobre uma mulher que foi transformada por causa de um encontro que ela teve com Jesus. Eu quero falar sobre a mulher samaritana, a mulher da transformação. Ela carregava vergonha, mas ela encontrou graça. E eu quero falar com vocês que a maneira como Deus derramou graça sobre a vida dela foi com a exposição da verdade. Então, eu quero declarar hoje, profeticamente, que você está sendo curado, em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre traumas emocionais escondidos, aquilo que ninguém consegue enxergar ou visualizar. Eu declaro que toda marca de rejeição está sendo arrancada hoje. Deus está restaurando a sua identidade diante dos seus olhos. Perceba que quando Deus restaura a identidade daquela mulher, não é para Jesus, não é para a sociedade, é para ela mesma. O que te feriu não vai mais te definir. A sua dor não será o seu destino, será seu testemunho. Você precisa entender isso, que a dor que você estava carregando, vai se transformar um testemunho lindo para a glória de Deus. Deus está transformando a sua história em um instrumento de impacto. E eu quero que você declare agora: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre para viver o novo de Deus. Samaria, ela era a capital do Reino Norte. O Reino Norte é constituído de 10 tribos de Israel. E o Reino Sul é constituído por Judá e Benjamim, as tribos de Judá e Benjamim. Por isso o nome judeus. A capital de Judá é Jerusalém. E a capital do Reino Norte é Samaria. Os samaritanos, eles não se relacionavam com os judeus porque eles sofreram uma miscigenação. Os samaritanos, eles permitiram que outros povos entrassem dentro dos seus relacionamentos e eles criaram uma mistura. E os judeus, eles têm uma seletividade cultural muito grande. Então, eles não admitiam que os samaritanos pudessem se relacionar com os gentios. Isso criou uma rixa muito grande. Então, eles se evitavam para que não se confrontassem. Porém, Jesus ele veio para reconciliar. Jesus se fez ponte não só do homem para com Deus, mas do homem para com o homem. Jesus se colocou como mediador, como reconciliador, primeiro com Deus e depois na humanidade. E ele entra em Samaria. Os discípulos vão comprar comida, é um horário oportuno para que aquela mulher envergonhada fosse buscar água, sem ser criticada por ninguém, sem ser julgada. E Jesus olha para ela e faz com que ela se sinta importante. Quando ele diz, dá-me de beber. E ela diz, como sendo tu judeu, pede a mim, mulher samaritana, de beber, visto que os samaritanos e os judeus não se relacionam bem? Quando ela fala isso, Jesus disse, se tu soubesse quem é que te pede de beber, tu pediria e ele te daria a água viva. Porém, ela ainda está falando a nível de racionalidade. Jesus está falando a nível de eternidade. Ela olha e diz, como é que tu vai pegar água viva que mata a sede e não deixa mais eu tornar a beber dessa água, se tu não tem nenhuma vasilha para pegar?
E aí Jesus olha e diz: aquele que beber dessa água, rios fluirão do seu ventre. O que Jesus estava dizendo para ela é exatamente o que está escrito em João 8. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que ele estava dizendo para ela é: se você tiver um relacionamento comigo, você não vai mais precisar buscar afeto em nenhum outro lugar. Porque a presença de Jesus preenche todas as lacunas da nossa alma. Não importa se você veio de uma família que te deu muito amor, ou se você cresceu órfão de pais vivos ou órfão de verdade. A presença de Jesus, o amor de Jesus transforma o caos em calmaria. Transforma o barulho da mente em um silêncio de paz. Então, Jesus, ele olha para aquela mulher e ele faz com que a graça restaure a sua mentalidade. A mentalidade, ela precisa ser transformada para que você não se enxergue mais através da dor. Não é sobre como o outro te vê, mas é como você se enxerga. A vida é o que você interpreta. E você precisa passar a se olhar com mais misericórdia, com mais amor, com mais humildade. Consiga demonstrar para você o quanto você é amada por você mesma. Você jamais vai conseguir atingir um padrão saudável de amar o próximo se você não aprender a se amar, a se respeitar, a valorizar os seus pontos altos, a valorizar as suas qualidades. No que você é boa? No que você se difere? Como você se identifica como filha de Deus? Eu declaro cura sobre traumas emocionais escondidos em nome de Jesus. Toda marca de rejeição está sendo arrancada hoje. Deus está restaurando a sua identidade diante dos seus olhos. O que te feriu não vai mais te definir. A sua dor não será mais o seu destino, será o seu testemunho. Deus está transformando a sua história em um instrumento de impacto. Eu quero falar sobre edificação. Mulher sábia. A Bíblia vai falar em Provérbios de número 14, verso 1. Toda mulher sábia, ela edifica a sua casa. Hoje Deus está alinhando a sua boca, suas emoções e suas atitudes. Hoje Deus está tirando mordaças da sua boca. Você não será mais omissa às responsabilidades verbais que Deus já liberou sobre você. Quantas vezes a gente é ensinado a dizer: não, eu vou ficar calada para evitar uma confusão. Na verdade, confusões não se formam onde tem uma mulher edificada sobre a rocha que é Jesus. Ela fala o que precisa falar, ela confronta o que precisa ser confrontado em amor, sabedoria e humildade. Hoje Deus está alinhando sua boca, suas emoções e suas atitudes. Eu declaro que palavras destrutivas não sairão mais da sua boca. Eu declaro que você não vai mais se autossentenciar ou amaldiçoar. Você abrirá sua boca para liberar os céus diante de você e dos seus. Você abrirá sua boca para chamar o poder de Deus para a tua casa e para a tua família. Você será uma coluna espiritual dentro da sua casa. E eu quero profetizar agora em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Deus está te dando domínio emocional. Suas emoções não te controlam mais, nem ditam regras sobre você. Você está sendo aperfeiçoada para dominar, em nome de Jesus, as suas emoções. E eu quero dizer que você não foi chamada para sobreviver, você foi chamada para governar. Sua casa não será mais um ambiente de guerra, será um ambiente de presença. Eu quero que você declare e diga: eu edifico. Eu edifico. Eu sou uma mulher que construo, que edifico. Aleluia. Eu quero falar sobre propósito. Propósito. Maria. Vamos falar sobre a jovem Maria. Maria disse sim e o céu respondeu. Eu quero declarar, eu libero a ativação de propósito sobre a sua vida hoje. Você vai gerar aquilo que Deus confiou a você. Nada vai abortar o que Deus começou na tua vida.
Existe algo dentro de você que o mundo ainda não viu, mas está prestes a nascer. Preste atenção nisso. Deus está falando com você hoje. Maria, ela foi uma moça escolhida dentre tantas outras mulheres para gerar o Salvador. Naquele tempo, fazer parte dessa escolha de Deus era colocar sua vida em risco. Era abrir mão do anonimato, abrir mão da simplicidade e abrir mão de estar segura. Quantas vezes você é levada a situações que você não escolheu? Você entra em desertos que você não procurou, mas porque você está inserida em uma família. Você é levada contra a sua vontade para situações adversas. Só que o teu sim para ficar, enquanto você tem a oportunidade de abandonar e ir, vai fazer o céu reagir por amor a você. Então, entenda, você não está na sua família só para lavar, passar, cuidar da casa, cuidar do marido e dos filhos. Você está na sua família para fazer o céu reagir a favor dela. É por causa de você que muitas pessoas estão prosperando, estão acessando novas portas, por causa do teu sim, por causa do teu sim. Quantas renúncias você tem feito, quantas dores você tem sentido. Mas hoje Jesus diz: eu me importo com você e eu estou te dando um novo propósito. Você não vai ficar apenas fazendo as pessoas chegarem no lugar que elas precisam, mas você vai chegar no seu lugar. Você vai avançar, você vai crescer, você vai viver a totalidade das promessas que Deus tem para você. Eu quero falar com você que Deus, ele não errou quando te escolheu. Ele não errou. Falar com vocês hoje é ter a certeza de que eu não estou falando com mulheres perfeitas, mas eu estou falando com mulheres reais. Mulheres que já choraram escondidas, mulheres que já se sentiram insuficientes, mas que ainda assim estão de pé. Que tipo de mulher você tem sido? E que tipo de mulher Deus está te chamando para ser? Eu quero ler com vocês Provérbios de número 31, 25. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui. Provérbios de número 31, 25. Reveste-se, sorri diante do futuro. Olha que coisa linda. Existe uma força dentro de você que talvez você ainda não acessou. Hoje nós vamos olhar para mulheres da Bíblia que decidiram inspirar mesmo em meio à dor. Olha que coisa linda. Reverte-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Você pode sorrir nesse momento? Sorrir e dizer: o meu futuro já está preparado pelo meu Senhor. O meu futuro é dele, eu vou descansar, vai dar tudo certo. O mar vai se acalmar, as portas vão se abrir. Jesus vai fazer milagre. Aleluia, tem festa me esperando. Eu vou ter condições de viver tudo que ele me prometeu. Aleluia. Deus seja louvado. Nós vimos que Sara foi a mulher que nos deu a inspiração de fé. Sara recebeu uma promessa, mas o tempo passou. E talvez o problema não seja a promessa, seja o tempo que está passando. Tem mulheres que esperam há anos, esperam respostas, esperam mudanças, esperam milagre. A demora de Deus não é negação, é processo. A demora de Deus não é porque ele mudou de ideia, é porque ele está te preparando. Mulheres que inspiram continuam crendo quando ninguém mais acredita. Queria que você colocasse a mão no seu coração agora. E eu quero que você diga isso em nome de Jesus. Eu não desisto da promessa. Eu não desisto da promessa. Aleluia. Louvado seja Deus. Não desista dessa promessa.
Nós vimos a coragem de Esther. E a coragem de Esther é algo sensacional. Esther tinha uma escolha: se esconder ou se posicionar. Ficar calada era mais seguro, mas se posicionar era necessário. Deus tem me levado ultimamente para mulheres que aprenderam a silenciar sua voz para evitar conflitos. Tem mulheres que estão se anulando, se escondendo atrás do medo. Mas hoje, Deus está dizendo: você não está onde está por acaso. Essa conversa não surgiu nessa mesa por acaso. Ela surgiu para que você se posicione. Então, eu quero que você repita: eu fui levantada para este tempo. E você vai viver o que Deus quer que você viva, em nome de Jesus. A transformação da mulher samaritana. Essa mulher tinha um histórico, uma reputação, uma dor. Talvez na sua vida você já recebeu alguns rótulos. Você já se sentiu rejeitada, você já se sentiu ferida, você já se sentiu cansada. Mas o encontro com Jesus muda tudo. O encontro com Jesus faz com que você seja amada, abençoada e liberada para viver sobrenatural. Preste atenção. Ela chegou lá no tanque sozinha, mas ela saiu impactando uma cidade inteira. Antes ela se escondia. Agora ela faz questão de mostrar o que ele fez na vida dela. Deus vai usar a tua vida, que muitas vezes você achou sem graça, que muitas vezes você achou uma vida normal, e ele vai fazer com que muita gente seja impactada pela graça de Deus que você vai carregar. Deus não usa mulheres perfeitas, querida. Ele usa mulheres transformadas. Eu quero que você diga: minha história não termina na dor. Aleluia. A edificação, nós falamos sobre a mulher sábia. Toda mulher ou constrói ou destrói. Toda mulher, ou ela constrói ou ela destrói. Ou ela constrói ou ela destrói. Palavras dentro de casa: constrói ou destrói. Reações emocionais: constrói ou destrói. Ambiente espiritual: ele constrói ou destrói. Você pode ser resposta ou peso. Escolha qual lugar que você vai ocupar. Mulheres que inspiram aprendem a governar suas emoções. As mulheres que inspiram, elas não deixam as emoções falarem por elas. Elas pensam antes de reagir. Elas pensam antes de falar. Elas pensam antes de se posicionar em alguma coisa. E eu quero que você ore agora e diga: Senhor, me faz uma mulher que edifica. Me faz uma mulher que constrói. O propósito de Maria. Maria não era a mais preparada. Ela era a mais disponível. Olha que coisa forte. Maria não era a pessoa mais preparada. Ela era a pessoa mais disponível. Deus não procura capacidade. Ele procura disponibilidade. Ela carregou algo que mudaria a história da humanidade, o Salvador do mundo. Então, escute isso. Deus não está procurando a sua capacidade, Ele está procurando quão disponível você está. O que é que você está carregando hoje que pode mudar gerações? Eu quero já concluir essa fala da gente hoje, e eu quero dizer: hoje Deus está chamando as nossas vidas a nos levantarmos. Mulheres que muitas vezes fomos feridas, cansadas, e quase desistimos, nós queremos deixar o Espírito Santo agir. E eu quero orar com vocês agora, eu quero que vocês declarem: eu sou uma mulher de Deus.
eu não vou desistir. Eu vou viver o meu propósito e eu vou inspirar vidas. Eu quero orar com vocês agora por cura emocional. Eu quero orar para que vocês desfrutem da paz que excede todo entendimento. Eu quero orar para que Deus restaure a nossa identidade e para que Deus ative o nosso propósito. Pai, no nome de Jesus, eu estou aqui com as minhas irmãs. A tua palavra diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente. E eu quero orar agora por saúde emocional, por cura emocional. Eu não sei, Senhor, se elas viveram traumas, feridas, rejeições, mas agora, em nome de Jesus, há uma unção liberada de cura sobre elas. Há uma unção liberada de recomeço, de restauração. Eu não sei se elas se sentiram invalidadas, desvalorizadas, eu não sei se elas se sentiram excluídas, mas hoje o Senhor as traz para perto. Hoje o Senhor chama a vida das minhas amadas irmãs para um recomeço espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela ativação do propósito, do ministério, do chamado, do legado dessas mulheres. Eu ativo e libero dons espirituais sobre elas. Eu libero a ousadia do Espírito Santo sobre elas. Eu libero, Deus, o ativar, Deus amado, do sobrenatural. Elas não vão viver mais uma vida mediana, elas viverão uma vida extraordinária. Pai, muito obrigada por tudo, Senhor. Eu te louvo, meu Deus, e eu te agradeço pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua misericórdia na nossa vida. Eu quero finalizar dizendo: Deus está levantando mulheres que inspiram, e essa mulher é você. Essa mulher é você, em nome de Jesus. Amém. Queridas, eu queria ouvir um pouquinho do que vocês sentiram nessa ministração, como é que vocês viram, se fez sentido para vocês. Vamos conversar esses minutinhos que nos resta aqui. Quer falar primeiro, Cris? Eita, calor. Tá quente. Quer falar primeiro? Pode ser. Bora Foi uma aqui. bênção, foi uma palavra poderosa, né? Falou muito ao meu coração, assim, Maravilha. que eu creio que Deus tem um plano especial na vida de cada um de nós, né? Assim, o que Ele tem para fazer é grande e às vezes a gente se sente pequena, né? Diante do que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E Ele usa os pequeninos, né? Ele nos usa assim de uma maneira assim tremenda. Ele tem, eu não sei nem o que é que ele vai fazer, mas assim, eu estava assistindo uma pregação de uma irmã, né? Um testemunho nela falando que as pessoas olhavam para ela e não dava nada, mas Deus falava para ela que ela tinha que testemunhar o que Deus estava fazendo na vida dela, que através dela, do testemunho dela, muitas pessoas iriam conhecer a Cristo, né? Às vezes você pensa que o que você tem para falar, que o seu testemunho é insignificante, mas não é. Tudo que Deus faz na sua vida é grande, né? Só em você estar servindo a Deus, você estar na casa do Senhor, eu tenho tanto a agradecer, sabe? Às vezes eu fico constrangida quando eu tô respondendo umas perguntas no aplicativo, no WhatsApp, e aí eu recebo um versículo da Bíblia todo dia, e a pessoa manda o versículo, e no terminado versículo tem uma pergunta, e eu não consigo ver nada que... você tá tudo bem, tem algum problema, tem alguma coisa, e eu não consigo dar uma negativa às perguntas. E aí eu fico, meu Deus, o que a pessoa vai pensar? Tá tudo bem na vida dela, ela não tem problema? Eu tenho, mas para as perguntas que estão vindo para mim no momento, eu não tenho o que dizer, entendeu? Eu não tenho uma coisa negativa para dizer, então eu acho que a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir a Deus, né? Porque Ele vai acrescentando tudo que a gente precisa,
Lutas tem, sim, não tem ninguém sem luta, né? Você olha para a vida da pessoa, aquela pessoa ali, ela tem luta também, só que o meu problema para você pode ser pequeno, mas para mim é grande. O seu problema para mim é pequeno, mas para você é grande. Então a gente tem que entender que todo mundo passa por problemas e nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Eu vejo dessa forma, porque para mim os dois mandamentos mais importantes são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A partir do momento que nós cumprimos esses dois mandamentos, nós vamos obedecer todos os outros. E é isso, irmão. É uma bênção estar aqui nesse momento com você, com o seu curso. Aí, em alguns momentos pensei em desistir, mas o Senhor não deixou. Continua. E eu estou aqui e ficarei até o momento que Deus me permitir. Você é uma Glória, bênção. glória a Deus. Obrigada, minha irmã. Obrigada pelo seu relato, muito importante para nós. Uma bênção. Bora lá, dona Simone. Uma bênção Então, também na minha é, vida. eu desde de manhã eu estou pensando nisso, né? Nesse sentido, né? Se eu fosse embora, o que eu deixaria? O que eu deixaria no mundo? Alguns anos atrás, Deus falou assim: você é uma potência nas minhas mãos. Deus falou isso para mim. Eu falei, Senhor, por que eu estou parando tudo profissionalmente? Por que eu estou tendo que parar tudo? Se eu sou tão talentosa, se eu sou tão cheia de vida e a idade ainda pouca, porque eu tenho que me aposentar agora. E eu fiz essa pergunta a Deus e falou, filha, você vai trabalhar onde não tem parede. Onde não tem parede. Eu falei assim. E assim, eu escutava uma música e falava assim, a renúncia é um braço de equilíbrio para você. E aquilo falava muito forte ao meu coração. Senhor, o que eu tenho que renunciar? E assim, eu estou 10 anos aqui no Ceará, né? Tive que abrir mão de 2 matrículas e isso foi um pouco doloroso para mim, porque foi o concurso que eu passei, mas eu tinha sempre noção assim, Deus, família e trabalho. Trabalho eu sempre fui muito realizada, porque eu fui professora, sempre trabalhei com muito amor. Então, não é falta de realização, é dizer, ainda sei que tem alguma coisa aqui dentro de mim que posso estar ativa, não aposentada. E aí, um dia, assim, há 4 anos atrás, eu tenho usado a minha vida para levar a palavra, sabe? E eu quero ser útil para o reino. Muito tempo eu vejo que eu quero viver o propósito que Deus tem para minha vida, sabe? Mas, claro, a gente é falho, a gente é fraco, às vezes, no sentido de entender o processo, né? Quando você botou aqui mulheres que inspiram, quando hoje eu fiz essa pergunta, se hoje eu morresse, se alguém lembrasse de mim, o que seria que lembrariam de mim? Né? Eu acho que seria isso, Glória. sabe? Hoje, a vida que eu vivo, eu tenho certeza que eu alcanço algumas vidas através do que eu faço diariamente. Né? Uau. E sei que tem muito mais, porque, como eu falei, nas mãos de Deus eu sou uma potência. Eu Glória. tenho, eu tenho essa noção, sabe? Claro, como a Cris falou, a gente tem muitas lutas, tem muitas falas que às vezes ferem, né? Porque a gente sabe que o mundo jaz no maligno e sempre tem uma pessoa para falar alguma coisa para entristecer a gente, nesse sentido, de dizer que você, né, não tem o que você poderia ter, e aí você se questiona às vezes, mas eu fico com o que Deus tem para a minha vida. Eu Aleluia. tenho essa certeza, sabe? Eu tenho essa certeza. Agora eu posso. Qualquer pessoa falar alguma coisa, alguma gracinha, né? Alguma gracinha, eu vou saber muito bem no meu íntimo falar assim: não, eu fico com o que Deus tem para a minha vida, Bom, sabe? Não vou nem falar para a pessoa, eu vou falar no meu silêncio, que aí o silêncio é eu e Deus, né? glória a Então Deus. eu tenho muito definido isso, sabe? Essa aula realmente veio para mim. Foi encaixadinho. Quando você começou a orar, eu comecei a sentir aquele calor que eu sinto. Eu falei, misericórdia.
está falando direto comigo para me libertar de vergonhas, de traumas, de abandono, tudo isso que eu vivi. Agora eu estou aprendendo na fase, né, superada, eu não sei, mas infância, adolescência, adulta, teve vários momentos e eu tenho já me libertado desses, sabe? Desses traumas, né, que a gente tem que realmente perdoar e seguir. Então, foi interessante, que agora vai ter a aula do processo, vai ser sobre isso, né, sobre eu e meu esposo, sobre abençoando gerações, o que ficou, né, e hoje vai ser falado adulto, né, não, fase adolescência, adulto e velhice. Muito então, bom. velhice é honrar os pais, eu tenho essa noção que agora eu vou no Rio, e mesmo não tendo um pai presente, mas eu vou fazer o lava-pés com meus pais, é um momento que eu estou me preparando para fazer um texto sobre intensificar as qualidades deles, não os defeitos. Mesmo que eles tenham errado comigo, mas eu quero fazer isso enquanto eles estão vivos. Uau. Então, eu decidi isso, entendeu? De fazer. Eu vou agora em maio, justamente para viajar com minha mãe, mas eu vou fazer esse ato com meu pai e minha mãe na casa da minha mãe. Em nome de Jesus. Entendeu? Então, eu quero até estar em oração por isso, porque é um momento que eu sei que eu vou quebrar muita coisa, que o inimigo... E eu aprendi que, às vezes, o pai não se converte porque os filhos não conseguem perdoar. Né? Então, eu, como filha, eu tenho mais 2 irmãos, eu vou fazer esse ato. Amém, minha irmã. Que coisa linda. Olha, Kátia, obrigada por você compartilhar e obrigada, meu Senhor, porque faz sentido para vocês. Eu assim, a Cris é uma pessoa que a gente já teve um momento no Modelada juntas e a gente uma orou pela outra, porque eu sei que essa mulher é uma potência. É uma potência de, sabe, Deus vai falar o coração dela, porque eu sei que ela é uma potência em tudo, espiritualmente, competente no que faz. Então, eu oro, eu oro já por ela, eu oro por ela, eu sei que ela... No que ela faz aí, ela sabe que ela é muito boa, manda bem, e eu sei que Deus vai abrir portas, porque, sabe, é assim que ele faz. É assim que ele faz. Fico muito feliz, assim, porque todas as vezes que eu ligo o computador, eu pergunto ao Espírito Santo, Jesus, qual é a aula de hoje? Eu hoje estava numa ativação profética na beira do açude aqui de Oroz, né? Nós temos uma turma aqui presencial e está sendo sensacional o que Deus está fazendo. E aí, eu levei uma palavra, eu tinha escolhido uma palavra. Quando eu cheguei lá, Jesus mudou tudo. Tudo. E era exatamente o que as irmãs estavam precisando. Então, eu quero que Deus use o instrumento Florescer, o Instituto Florescer, exatamente para isso, para ele ter voz, para que ele fale o que ele quer, não o que eu quero, não o que eu acho que as pessoas precisam ouvir. Então, hoje eu abri vários documentos, eu estava dizendo hoje, meninas, Deus está me dando tanto estudo, que eu disse assim, Senhor, é muito estudo para pouco aluno. Eu brinquei. Jesus, é muito estudo para pouco aluno. Mas eu recebi uma palavra profética hoje, uma missionária estava lá e ela disse, Débora, não desperdice nenhum ensinamento que Deus está te dando, porque uma multidão vai se levantar para ouvir o que Ele está te entregando. Então, hoje, é tudo muito novo, vocês são as minhas primeiras bebês que Jesus me entrega nessa caminhada, e eu agradeço muito pela confiança de vocês, pelo sim de vocês. Eu sei que com Deus nada nasce grande. Nós estamos aqui em um processo de construção. E todas as vezes que vocês falam que faz sentido, que confirma, isso ativa a minha fé para dizer, não estou ficando maluca, não. Deus está no controle, está dando certo. Então, muito obrigada mesmo por tudo. E eu amei esse momento de estarmos aqui, da gente ter mais essa conversa, foi muito bom para mim, de verdade, viu, meninas? Vocês tenham uma semana extraordinária, um restante de semana abençoado, e que a casa de vocês seja cheia do Espírito Santo. Que as paredes testifiquem a glória de Deus. Que os filhos sejam totalmente dirigidos pelo Senhor. Sabe, hoje eu estava pregando de manhã e eu estava dizendo, ninguém da nossa casa vai se perder. Amém. É indiscutível isso. Não tem outro, é inegociável, ninguém se perde. Ninguém se quebra. Ninguém se desvia.
Não, Débora, mas já está voltando, já tem dia e hora marcado. Jesus já marcou. A nossa casa está marcada pelo peso da glória de Deus. A nossa casa tem marca do sangue. Nossos filhos foram gerados para a eternidade, para a glória. Então, alegre o seu coração, porque já está decretada. A tua casa é de Jesus, a tua família, a tua parentela, teus pais, toda a tua geração é do Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Preciso estudar muito sobre posicionamento, inteligência emocional, postura, sobre se libertar da mente do outro. Eu estou dizendo para vocês, é muito estudo, mas Deus vai te dar graça. Liberte da mente do outro, a vida é o que você interpreta, controle das suas emoções, como reagir ao caos, como não ser manipulado. Meu Deus, é muita bênção. Hein? Eu estou vendo uma fonte inesgotável, porque Jesus está derramando. Isso é Aleluia, muito bom obrigada, para a gente, obrigada. tá? Pois um Que Deus abraço. abençoe a sua vida. Amém. Eu recebo. Amém. Em nome de Jesus. Um abraço, menino. Amém. Tchau. Paz. Paz, queridas. Deus abençoe. Beijo.